O homem morto em seus delitos e pecados, o homem que peca contra Deus, o homem que desde da fundação do mundo não obedeceu ao Senhor. Que nós possamos compreender do que se trata a queda do homem. Qual momento o homem passou a não buscar mais a Deus. Que você possa mergulhar nos princípios elementares que emanam das Sagradas Escrituras. Convido vocês a lerem a Bíblia comigo. Estamos aqui meditando em 4 capítulos por dia. Nós já estamos no livro de Jeremias. Tenho certeza que vocês serão edificados. Tenho certeza que vocês obterão cada dia mais conhecimento mediante a leitura das Sagradas Escrituras de maneira ordenada, lendo pequenas porções. Mas para isso é necessário dedicação e, acima de tudo, iluminação do Espírito Santo. E para isso nós clamamos que o nome do Senhor seja exaltado e louvado. Nós estamos também meditando nos fundamentos da fé. Nós vimos documentos históricos que fazem parte da fé cristã protestante, que direcionam o nosso entendimento e amadurecimento na palavra. Então, nós estamos agora no capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, ao qual nós iremos abordar justamente agora. Perfeito? Vamos para cima, que Deus nos ilumine e nos direcione. Capítulo de número 6, da queda do homem. Quando aborda a queda do homem, do pecado e do seu castigo, o que você entende? Como você definiria o que foi essa queda do homem? Talvez você já associe a Adão, naturalmente, mas a questão é o quanto isso afetou o ser humano e o quanto isso reflete na eternidade. Você consegue enxergar essa realidade da queda e do pecado? Vamos à definição. A definição no primeiro parágrafo diz: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido, segundo seu sábio e santo conselho. Foi Deus servido permitir esses pecados deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Quando fala nossos primeiros pais, quem são esses pais? Quem são esses pais? Nossos pais federativos são Adão e Eva, tá? Então, essa daí é a origem da raça humana. A partir do momento que você começa a compreender esses princípios, você vai começar a ver esses padrões sempre repetitivos ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade. O homem sempre se afastando de Deus e Deus sempre se aproximando do homem, de maneira que o homem não consegue naturalmente por si só obedecer a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, diz assim: no entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Nós vamos ver, durante todo o enredo bíblico, o homem pecando contra Deus, o homem não obedecendo. Raras vezes nós vemos o homem obedecer a Deus de maneira completa. De maneira completa nós só vimos em Cristo, mas nós não vemos o homem sempre indo ali com desejo por si só, buscando satisfazer a vontade de Deus. Nós vemos sempre um homem corrompido que luta, que reluta, questiona, e ainda assim Deus misericordiosamente estendendo as suas mãos. Então, continua dizendo: segundo seu próprio santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Nessa segunda sentença dentro desse parágrafo, nós já podemos ver aqui que tudo foi ordenado por Deus para a honra e glória dele, de maneira que nada acontece fora da sua soberana vontade, que nem nós abordamos justamente ontem. A questão primordial é compreender do que se trata o cristianismo. Muitas pessoas têm uma concepção de Deus que emana única e exclusivamente delas. Elas não sabem de onde surge. Elas imaginam que Deus é o que é.
E sendo o que é, a questão é onde você encontra a definição. Deus é aquilo que está na sua cabeça ou ele é o que é? Se ele é, o que ele é? E onde eu encontro o que ele é? A partir do momento de um raciocínio até lógico, você poderia chegar a uma conclusão que você não pode conhecer a Deus por si só, porque senão cada um teria uma definição de Deus. Nós que somos protestantes, nós partimos do pressuposto que a palavra é a maneira como define Deus, de forma que nós não conseguiremos definir Deus. Nós podemos atribuir a Deus milhares de questões que nada tem relacionado a Ele. Por isso que nós utilizamos das Sagradas Escrituras para direcionamento da nossa vida e buscamos todos esses termos para a definição do que é Deus, para que a gente possa olhar de maneira comum. Imagina a gente se reunindo e falando assim, o que é Deus? Deus é isso. Não, Deus nem liga para isso. Daí fala assim, calma, se ele liga, por que ele liga? Onde está definido o que é Deus? E nós sabemos que somente por intermédio das Sagradas Escrituras nós teremos esse direcionamento de maneira sábia e correta, sabendo que a Bíblia é a completa revelação de Deus, não revelando Deus de maneira completa e integral, mas permitindo que nós tivéssemos acesso àquilo que ele escolheu revelar a nós, de forma que tudo aquilo que estiver contrário a isso é mentira, e tudo aquilo que for adicionado também pode ser meras criações humanas. Eu digo pode ser porque é uma possibilidade, não uma certeza também. Eu não poderia afirmar uma verdade ou uma mentira, mas se for olhar única e exclusivamente pelas Sagradas Escrituras, nós deveríamos cair nesse quesito justamente de mera possibilidade. Então nós não somos guiados pela possibilidade, mas sim pela verdade, crendo que a Bíblia é a soberana verdade. O segundo parágrafo diz assim: por esse pecado eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. Assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Então, nós já vemos ali Adão e Eva pecando, comendo do fruto proibido. Observe que Deus deu uma ordem para que eles cumprissem, mas mediante ainda a sua liberdade, de maneira que eles não eram influenciados a desobedecerem a Deus, ele pela sua própria culpa desobedece. Naturalmente, ele toma essa decisão sem influência de Deus. Claro que ele é seduzido pela astúcia de Satanás, da mesma forma que toda a sua raça posterior também continua a fazer isso. É seduzido pela tentação, é seduzido pelo mundo, e é seduzido pelos seus próprios desejos, de forma que peca contra Deus. Somente Deus restaurando essa comunhão com Ele, para que possamos viver de maneira que o nome dele seja glorificado. Então nós vemos que esse pecado deu origem justamente à morte. A morte que nos aprisiona até que possamos ser libertos em nome de Cristo Jesus, mediante o sacrifício da cruz dele, nós crendo que é Salvador e resgatador. Então vou ler mais uma vez esse segundo parágrafo. Por esse pecado eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma, de forma que todo nosso corpo e alma estão completamente corrompidos, mortos em seus delitos e pecados. Essa é a definição mais perfeita. Se vocês forem ver depois os versos que apontam isso, vocês vão ter todos esses fundamentos. Tem muitos versos, por isso que a gente não pode ficar abordando aqui um por um. Na verdade, se fosse abordar um por um, nós teríamos lives aqui com muitas horas de duração. Mas vocês poderiam ver justamente que verso a verso aponta para essa verdade, do qual muitos não creem dessa forma, tá? Muitos não creem que um homem nasceu completamente morto em seus delitos e pecados, que ele não está integralmente corrompido, que apenas algumas partes são corrompidas, e isso vai desembocar em uma série de erros que na verdade são verdadeiras heresias que depõem completamente contra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Parágrafo de número 3º. Lembrando, se vocês tiverem alguma
alguma dúvida, podem escrever aqui, se concordarem, não concordarem, se quiserem que eu explique de maneira um pouco mais abrangente. Nós não estamos engessados a nenhum dogma, a um termo de falar de determinada forma. Então, o que eu achar pertinente também responder, eu responderei, se eu souber também, porque muitas coisas eu também não terei talvez o conhecimento necessário para explanar sobre o assunto. Tá? Parágrafo 3º. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidos a toda a sua posteridade, que deles procede geração ordinária. Do que está falando aqui? Primeiro, mostra o homem come do fruto proibido. Eles caem da sua retidão original. No 3º parágrafo, resumidamente, isso daí também ocorre um efeito derivado para toda a sua descendência. Todo aquele homem que veio de Adão nasceu morto em seus delitos e pecados, sendo restituídos apenas posteriormente mediante o sacrifício da cruz do Calvário. Tá? Efetivamente salvos, porque essa promessa já havia sido dada desde antes da fundação do mundo. Essas questões, para compreender, são as questões basilares, tá? Para que você compreenda o que é a fé cristã. Porque as pessoas imaginam ser um acidente Cristo, e ele não é um acidente. Desde antes da fundação do mundo, ele já havia sido justamente planejado por Deus como resgate para o homem, que naturalmente não consegue buscá-lo, justamente porque, morto em seus delitos e pecados, ele se afastaria dele completamente. Então, prestem muita atenção quando forem ler as Sagradas Escrituras para enxergarem esses padrões, e vocês verão que esse padrão se torna sempre repetitivo. Você vai ver que o filho de ninguém é puro, seu filho não é puro, meu filho não é puro, a criancinha que nasce não é puro. A sociedade não o corrompe, ele já nasce completamente corrompido, morto em seus delitos e pecados, nas suas faculdades físicas e mentais. Parágrafo de número 4. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, e inteiramente inclinados a todo mal, e que procedem todas as transgressões atuais. Do que se trata aqui? Ele está falando que essa corrupção da nossa natureza, ela vai persistir durante a vida inteira, tá? E essa corrupção nos torna indispostos e adversos a todo bem. O homem não consegue fazer o bem. O homem não procede nada de bom. Galego, mas eu faço tantas coisas boas. Você faz coisas boas mediante a graça de Deus. O bem não flui naturalmente de nós. O bem só pode emanar de Deus, porque não pode um ser mau ter atitudes boas em sua essência. Ele pode aparentar ser algo bom, mas vasculhando todos os seus desejos mais íntimos, se mostrará como algo completamente ruim. Exemplo é você ir alimentar alguém na rua. Não que você não deva fazer isso, tá? Você alimentar alguém na rua, mas você faz simplesmente pelo seu desejo de se autopromover. A questão de você buscar conforto para si mesmo. Como isso, galego? Eu vou ali porque eu tô vendo pessoas sofrerem e elas sofrendo, eu fico triste. Então eu vou lá simplesmente para amenizar o meu sofrimento diante do sofrimento dela. Apenas uns exemplos, tá? Existem milhares que eu poderia ficar falando. Mas ainda atrelado a isso, você vai ali alimentar, fala assim, ó, Senhor, tá vendo? Eu tô abençoando aqui, depois me abençoa. Então, tem a face de uma pessoa que não crê, tem a face de outra pessoa que crê. Então você vai ver que todos os desejos são completamente corrompidos. De que forma? Que todo o bem que emana deveria servir para glorificar única e exclusivamente a Deus. E não podemos, então, sendo criaturas completamente corrompidas, praticarmos o bem. A não ser iluminados pelo Santo Espírito, de forma que nós fazemos para a glória de Deus. De forma que isso também
não emana naturalmente de nós, e sim do Espírito Santo que habita em nosso corpo corruptível durante esse breve tempo, para que depois sejamos todos glorificados tal qual Cristo, nosso único e suficiente Salvador, foi. Perfeito? Conseguiram entender isso? Talvez sejam questões aqui que vocês não escutam de maneira contumaz, repetida, não escutam de maneira natural. Mas é importante você observar todos esses padrões. Então, você vai ver que eles estão inclinados a todo mal e que procedem todas as transgressões atuais. Então, esse é o parágrafo de número 4, que aponta justamente para a natureza maligna do homem, de maneira que ele não consegue fazer aquilo que é bom. O quinto parágrafo: essa corrupção da natureza persiste durante esta vida, daqueles que são regenerados. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecados. Mesmo você regenerado, perdoado e mortificado por Cristo, os seus impulsos são reais, tá? E são pecados. E isso Cristo também carregou na cruz do Calvário. O que significa isso? Significa que uma pessoa que foi regenerada, ela eventualmente vai pecar. Porque nós pecamos em nossas ações, em omissões, em nossos pensamentos. Então, nós não estamos livres do pecado. Nós só estaremos livres do pecado na eternidade. Esses impulsos devem ser refreados pelo Espírito Santo e devem ser também conduzidos de maneira responsável por nós. Nós sabemos aquilo que é errado, você sabe aquilo que é errado, eu sei aquilo que é errado, e nós devemos refrear tudo isso dentro de nós, mas sabendo que essa força não emana de nós propriamente dita. Nós clamamos ao Espírito para que nos conduza, de forma que sem ele nós nada poderemos fazer. Então nós nos colocamos como submissos a essa palavra, dependentes do Santo Espírito. Nós não arrancamos a nós méritos nisso. Eu não olho para mim e falo, nossa, olha como eu sou santo, olha o que eu faço. De forma alguma, sabendo que somente Deus para nos sustentar, somente Deus para me capacitar. Porque se ele me abandonar, eu voltarei a comer todas as como que chama, as comidas de porcos, lavagens que o mundo me oferecia e eu me deliciava. Então é dessa forma que o homem vive. Que você possa se curvar diante da soberania de Deus, crer e se arrepender. Nós vemos aqui já a regeneração. Ele fala do homem morto em seus delitos e pecados, mas agora ele já fala do ser que foi regenerado, do qual ele continua ainda com a influência desse mal, mas não há nenhuma tentação que ele não possa suportar. Então é perfeitamente possível ele resistir, mas pecar, deixar de pecar, isso é impossível. Então não olhe para a vida de ninguém como vidas perfeitas, por cargo, por personalidade, não importa quem seja a pessoa. Existe pecado dentro dela, você não sabe, você talvez não consiga sondar, talvez aparentemente as pessoas são pessoas perfeitas, com comportamentos morais, mas os pecados não são computados por Deus dessa forma. O pecado flui de nós naturalmente como o nosso respirar. Então preste muita atenção a essas questões, justamente por isso que as pessoas olham talvez para alguns líderes eclesiásticos e imaginam nele uma realidade que jamais vai existir. E se ele for honesto com você e for realmente convencido por essa palavra, e ensinar essa palavra, ele também lhe afirmará a mesma coisa, de forma que ele pode sondar o próprio coração e ver que não existe bem nenhum nele, que tudo que flui é mediante a graça e misericórdia do Senhor. Parágrafo de número 6. O parágrafo de número 6 aponta todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei.
e, portanto, sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Você vê meio que uma conclusão. Então, todo pecado, tanto original como atual. O pecado original, aquele oriundo de Adão e Eva, como atual. A transgressão da justa lei e o que nós fazemos contrário a ela. Isso nos faz completamente culpados e dignos da ira de Deus e a maldição da lei. Portanto, dessa forma, nós estamos sujeitos à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. De forma que Deus não nos deve nada. Às vezes nós olhamos e pensamos, por que coisas boas, coisas ruins acontecem a pessoas boas? Você já deve ter feito essa pergunta, não fez? Você já deve ter se questionado, falando assim, ué, mas por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Quem já fez essa pergunta? Coloca aí. Coloque aí, se você já pensou essa pergunta, aperte o coraçãozinho. Você naturalmente já deve ter pensado isso. Nós pensamos isso naturalmente. A questão é, me fala qual é a definição de uma pessoa boa. A definição de uma pessoa boa nós só encontraremos em Cristo Jesus. A questão primordial é, por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Porque todos nós somos ruins, todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados e passíveis da ira de Deus. Somente Deus, sendo muito misericordioso para não ter nos exterminado, porque Ele teria todo o direito de nos exterminar. A questão que nós olhamos de maneira contrária ao que deveríamos olhar. Nós olhamos que nós temos vida e não agradecemos a Deus por essa vida. Ainda que estejamos passando por situações de calamidade, nós olhamos, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Pensa que poderia ter acontecido muito pior. Muito pior, Ele poderia já ter nos matado, Ele já poderia ter feito a gente viver em outros tempos. E você já agradeceu por viver no tempo que você vive? Você está vivendo no século XXI, a época de mais facilidades do mundo. Você tem tudo. Pensa que nós temos todos os recursos possíveis e imagináveis. Até pensar além do que nós temos se torna meio que utópico. Pensa que seus avós não tiveram... Seus avós, talvez, né? Talvez. Seus bisavós não tiveram água quente, não tiveram água gelada, não tiveram... possibilidade de ver coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. Então, observe que nós já somos, por demasia, beneficiados. E isso é dádiva. Isso é dádiva. Tudo que nós estamos vivendo é justamente a misericórdia de Deus nos conduzindo para a grande concretização da sua obra. Mas imagina que Ele não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Nós merecíamos a justa condenação de Deus. As nossas doenças, as nossas mazelas fluem dos nossos pecados. Então, nós somos dignos e merecedores disso tudo. Observe que nós não obedecemos a Deus. Observe que todos os dias nós pecamos contra o Senhor e ainda assim Ele nos permite vivermos debaixo do seu céu. Você está respirando o ar de Deus, você não é grato a Deus, nós não somos gratos a Deus, nós não vivemos como deveríamos viver e ainda assim Ele nos mantém. Então, imagina perguntarmos por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Não existem pessoas boas, não existem seres bons. Bom é somente um, e é Deus. Cristo Jesus que habitou na terra. O resto somos todos seres completamente malignos, que se não for a misericórdia dele, nós estamos completamente perdidos. Observe como essa perspectiva já muda completamente. Observe como olharmos para esse lado, nós já nos deparamos com a grandiosidade deste Deus do qual nós servimos. Agora me diga aí, olhando sob essa perspectiva, me fala como nós cobraremos a Deus de alguma coisa. Não tem como. Não tem como. Ter o que temos é dádiva. É dádiva. Deus é por demasia misericordioso e gracioso conosco.
Então, renda glórias a Ele, glorifique o nome dEle, que o nome dEle seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. Que nós possamos continuar firmes, crendo justamente nessa soberana palavra, que vocês possam continuar lendo as Sagradas Escrituras e, acima de tudo, meditando nesses fundamentos, porque daqui você conseguirá fazer essas ligações lógicas. Embora você fazendo a leitura das Sagradas Escrituras, naturalmente você chegaria a essas conclusões, mas claro que iluminado pelo Espírito. Mas nunca deixo de mencionar isso, por quê? Porque a leitura simplesmente das Sagradas Escrituras não gera nada em nós. O que gera é o Espírito Santo. O que gera é o Espírito Santo agindo em nós. Então, não se esqueçam disso. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Então, leia as Sagradas Escrituras, clame ao Espírito Santo para que você tenha essas compreensões. Busque recursos para que você possa evoluir em conhecimento. Se você ler essas confissões, você naturalmente vai chegar a essas conclusões. Meditem nesses versos que são mencionados e tenham certeza que muitas coisas nas suas vidas serão transformadas mediante o agir do Santo Espírito. Você será conduzido a uma obediência, você será conduzido a endireitar seus passos. Deus terá misericórdia da sua vida e iluminará seu entendimento. Perfeito, vamos para os nossos 4 capítulos de hoje, os 4 capítulos que são incríveis. Vocês estão gostando de Jeremias? Como tem sido a leitura de Jeremias? Naturalmente, lendo esses símbolos de fé, vocês já conseguiram ter uma visão um pouco mais abrangente. Então, quando vocês leem, vocês já são iluminados nesse sentido, que ao ler você já olha e fala assim, nossa, olha os padrões se repetindo, o homem sempre se afastando de Deus. Você consegue enxergar aquilo que está acontecendo de maneira mais clara. O capítulo 20, nós vamos ver Jeremias sofrer açoite, ele sofrendo justamente castigos por parte destes homens completamente malignos, que sempre se afastavam de Deus, inclusive acerca dos profetas que eram enviados por Deus. O homem sempre rejeitou os profetas nunca foram populares. Nós vemos aí as mortes como foram, nós vemos os apóstolos como eles morreram, nós vemos como Cristo morreu, nós vemos como Isaías viveu. Imagina Isaías caminhando nu durante anos, sofrendo também uma série de perseguições. Jeremias também não foi diferente. Nós vemos Elias. Ou seja, nós sempre veremos dessa forma. Por isso que todo homem que pregar a palavra deverá esperar no mínimo esse tipo de perseguição. Hoje talvez seja bem mais tranquilo, porque o máximo que acontece é um cancelamento em massa dentro da internet. Antes as pessoas sofriam na sua própria pele as dores que deveriam sofrer. No entanto, as dores hoje são bem distintas. Não que também não sejam significantes, mas pagar com a própria vida seria o preço mais digno de viver o Evangelho, mas nós nem sequer estamos dispostos a isso. Nós pregamos o Evangelho dentro de um cubículo completamente fechado. Então que Deus nos capacite também, para que o nome dele seja glorificado. Então leia esse capítulo de número 20, você vai ver também ele profetizar contra esse homem que o havia açoitado, que havia ordenado para que ele fosse açoitado. Você vai ver que tudo isso que ele está falando aqui se realiza. Se você tiver dúvidas, olha ali, vamos, por exemplo, vou até mencionar isso daqui para que vocês consigam ver. No verso 2, menciona, mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitasse e pusesse no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No verso 3 do capítulo 20 diz, no dia seguinte, Passur soltou Jeremias e disse, Passur, o Senhor mudou o seu nome. De agora em diante você será chamado de homem que vive em terror. Pois, assim diz o Senhor, enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos. E você verá quando forem mortos pela espada do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, ou os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos, e eles saquearão todos os seus tesouros da cidade. As pedras preciosas
o ouro, a prata de seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Passur, todos em suas casas serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados. Você e todos os seus amigos, a quem você profetizou mentiras. Nós vemos isso se cumprir diretamente nas Sagradas Escrituras. Só que, como eu já mencionei ontem, está lá atrás. Ontem também a gente mencionou 2 Reis, capítulo 25, verso 18. Você vai ver isso acontecer. Olha aqui. Verso 18. O capitão da guarda levou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá, 5 dos conselheiros pessoais do rei, secretário, comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. E ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim o povo de Judá foi enviado para exílio, para longe da terra. Então nós vamos ver aqui o cumprimento em 586 aproximadamente, tá? Aproximadamente foi que ocorrem esses fatos. Então nós vemos que não se trata apenas de palavras jogadas ao vento, mas se trata de profecias. O que são profecias? Profecias revelam justamente o futuro do qual já foi estabelecido por Deus, que infalivelmente será concretizado. Então prestem muita atenção a isso. Por exemplo, a profecia é um pedaço da história que ainda não se realizou. Eu gosto de falar muito acerca disso, tá? Quando vai olhar, porque se Deus fala acerca de uma profecia, ela infalivelmente vai acontecer. Infalivelmente, porque é a história do qual o homem ainda não teve acesso. Da mesma forma aqui. Então, a profecia, quando se realiza, vira simplesmente história. É justamente o que ocorre aqui. Façam as anotações, por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu consigo fazer as anotações aqui do lado. Se sua Bíblia não tem essa possibilidade, pega um caderninho e vai colocando essas referências e aos poucos você vai evoluindo. Quando você for continuar lendo, você já vai ver os apontamentos. Naturalmente você vai ter um direcionamento um pouco mais claro. Em Jeremias ainda 20, tem algumas questões aqui que eu particularmente gosto muito. A partir do verso 7, algumas palavras dele me impactam muito, muito, muito. Mesmo porque eu creio que é justamente o que ocorre com aquele ser humano que é salvo por Deus. Verso 7 diz: Ó Senhor, tu me constrangestes, e eu me deixei constranger. És mais forte que eu, e prevalecestes. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome. Sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Você vai ver que ele fala essas palavras e depois ele também começa a entrar meio que num processo de depressão, que é muito incrível isso, né? Olhar o quanto também era real os seus sentimentos expressos aqui. Ele gritava: e no entanto eu amaldiçoo o dia em que nasci. Ninguém celebra o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse ao meu pai: tenho boas notícias. Alegre, seu filho nasceu. Que ele seja destruído com as cidades antigas que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Nós vemos aqui palavras que são duras. Hoje, se você ouve uma pessoa falar assim, você fica preocupado. E claro que Deus está no controle de tudo isso, e nós pedimos clemência, da mesma forma como ele teve com Jeremias, mas que possamos ser, acima de tudo, proclamadores dessa mensagem. Que essa palavra também seja
possa arder como fogo em nosso coração e que não possamos não conseguir contê-la dentro de nós, que possamos gritar aos quatro cantos a palavra que salva e que traz esperança àqueles que estão perdidos. Capítulo 21, vocês vão observar aqui claramente Deus lutando contra o seu próprio povo. Ele fazendo com que as coisas caminhem de maneira que seria impossível que eles vencessem. Por isso que Deus está no controle de todas as coisas. Observe o que está escrito aqui. Por isso comprova-se que Deus está no controle de todas as coisas, embora seus olhos já possam contemplar isso. O capítulo 21 é muito legal, justamente porque também você vai ver que aquele homem que manda prender, depois ele manda consultar. Olha o que diz. O Senhor deu essa mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maséias, para falarem com o profeta, suplicar a Jeremias: consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Olha como que era louco, né? No capítulo 20 você vê ele preso, no 21 você já vê as pessoas consultando ele, suplicando para que ele consultasse o Senhor, pedindo que o ajudasse. Daí vai, ele diz aqui: Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando a Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos, como no passado, e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos. Observe aqui que ele está falando acerca de milagres que aconteceram lá. As pessoas imaginam esse tempo de milagres como um tempo constante, tá? Você vai ver que esses milagres que aconteceram eram milagres justamente pontuais, que apontavam para a vinda do Messias, apontavam para a autoridade das Sagradas Escrituras, apontavam para a autoridade desses homens que estavam ali escrevendo justamente a história do qual visava apontar para Cristo. Por isso que nós não vemos essa imensa quantidade de milagres. Nós cremos que milagres existem, Deus é soberano e age conforme a sua soberana vontade, mas nós sabemos, nós não ficamos aqui orando para que, por exemplo, uma pessoa que não tem olhos, que nasça olhos. Nós oramos para que Deus sustente essa vida. Nós sabemos que se Ele quisesse, Ele faria, mas nós sabemos que Ele não tem feito. Você nunca viu uma pessoa que não tinha olhos ter olhos, tá? Você nunca ouviu, nunca viu. Isso só vai ver esses relatos mediante as Sagradas Escrituras, que nem João capítulo 9. Nós vemos aí Deus curar e Deus cura. Mas tem determinadas coisas que nós não vimos Deus fazer, porque Ele é Deus criativo. Ele tem pessoas que nascem sem braço. Vocês não viram nunca uma pessoa depois nascer o braço. Mas nós vemos Deus operar milhares de milagres, nós vemos Deus manifestar sua cura. Você vê aí pessoas que estavam enfermas e Deus tem misericórdia dessas vidas. Esses daí são milagres que ainda continuam ocorrendo dia a dia, que a ciência não vai explicar, mas esses outros milagres nós vemos justamente Deus não agindo dessa forma, porque Ele não precisa ficar provando que Ele é Deus, Ele já se provou que é Deus. Então que nós possamos render glórias a Ele e entendermos o que as Sagradas Escrituras dizem. Mas nós vemos aqui justamente esse apontamento de forma que esses milagres que aconteceram no passado, eles estavam invocando aquele Deus que realizava esses milagres. E ele queria justamente que Deus fizesse. Mal eles sabiam que Deus estava aqui justamente julgando-os por conta da sua desobediência. O verso 3 diz: Jeremias respondeu: voltem ao rei Zedequias e digam-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tornarei inúteis suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônios, que os atacam do lado de fora de seus muros. Trarei seus inimigos para dentro dessa cidade. Então, você observe o que ele está dizendo. Ele está justamente ali apontando que as armas que eles tivessem não adiantariam de nada, porque não há um ser humano que possa lutar contra Deus e sair vitorioso. Então ele capacitaria os babilônios e tornaria inútil todas as suas armas.
E ele manifesta, no verso 5, eu mesmo lutarei contra vocês com a mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Mal ele sabia que ali estava ocorrendo um milagre, a intervenção de Deus no âmbito natural. Olha que é fantástico enxergar as Sagradas Escrituras de maneira global, você não lê completamente cego de uma realidade ou criando uma realidade que não existe. Nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus escreveu toda a história e nós confiamos nos seus planos. Ainda que não agrade muitas vezes os nossos desejos, nós sabemos que os desejos de Deus são infinitas vezes melhores que o nosso. Que possamos confiar na soberania de Deus, crendo que nós devemos obedecê-lo e clamar, e Ele terá misericórdia de nossas vidas. Se não nessa vida, na vida futura com certeza. Porque às vezes nós entendemos que ter misericórdia de nossas vidas é termos vidas em verdadeiros palácios, famílias perfeitas, e não se trata disso. Se trata de corações regenerados e de uma vida eterna ao lado dele. Perfeito? Então parem de construir essa história do qual tem sido gritada aí aos quatro cantos, onde você faz para receber algo. Pensa que Cristo já fez na cruz para você receber tudo que é de mais valioso, que é a vida eterna. Continua dizendo, no verso 5, sim, vocês me deixaram furioso. Verso 6, enviarei sobre essa cidade uma peste terrível, tantas pessoas como animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei ao rei Zedequias e seus servos a todos os habitantes dessa cidade que sobreviverem à doença, à guerra e à fome. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seus inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Diga a todo o povo, assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não bem sobre essa cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia e ele queimará de alto a baixo. Então nós vemos mais uma vez aqui ele cumprir acerca daquilo que foi profetizado do fogo queimando. Quando nós olhamos até esses foguinhos aí, esses foguinhos nós colocamos como chama do Espírito, alguma coisa assim, mas nós vemos que muitas vezes é a chama justamente da punição ali, entregue ao fogo, de maneira que o templo foi queimado. E é muito importante enxergarmos esse juízo mediante ao fogo. Verso 11 continua dizendo, digam à família real de Judá, ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor à dinastia de Davi. A cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem-os de coração, os que são explorados, livrem-nos de seus opressores. O contrário, minha ira arderá como fogo. Ninguém é capaz de apagar por causa de todos os seus pecados. Eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz, estamos seguros aqui, ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo que fizeram, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques e ele queimará tudo ao seu redor. Ou seja, o homem escolhendo entre vida e a morte, o homem escolheu a morte. Somente Cristo morrendo por nós para nos trazer vida. O homem sempre se afasta de Deus. Nós vemos aqui o homem sempre arrogante, os padrões sendo sempre repetitivos, que nós possamos engrandecer o nome do Senhor e pedir para que Ele nos capacite a escolhermos a vida, porque senão todos os dias nós caminharemos para a morte. É assim que as coisas caminham. Nós cremos que nós estamos em Deus justamente porque Ele nos chamou, porque senão nós estaríamos caminhando para o abismo da perdição, para o fogo eterno da condenação. Observe que aqui é Deus que os condena. No inferno, o inferno não é o inferno do diabo, o inferno é o inferno de Deus, e é ali que Ele derramará a sua ira. Essa é a verdade das Sagradas Escrituras, que nós não romantizemos ou criemos histórias que em nada condizem com o que as Sagradas Escrituras apontam. O capítulo de número 22, ele começa aqui a trazer mensagens para os reis de Judá. Você vai ver Jeocás, Joaquim, e para Joaquim. Você leia com bastante atenção
Depois pesquisem acerca, porque você vai ver Jeocás que reina apenas 3 meses, e tudo isso também aconteceu. Todos os versos que estão ali, vocês vão ver realizações. Se você ler 2 Reis, você vai ver a concretização disso daqui que está escrito no capítulo 22, tá? Em Crônicas também tem alguns apontamentos. 2 Crônicas, a partir do capítulo 36, você vai poder enxergar as mensagens a respeito de Joaquim. O capítulo 22, então você enxerga ali. Verso 19, onde diz: será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Então você pode ver isso daí em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 6, em 2 Reis 24, 6. Continua, você vai ver também Joaquim, que também às vezes é trocado, chamam de Jeconias. Você vai ver então todos esses cumprimentos. Capítulo de número 23 já vem justamente trazendo o descendente justo apontando para Cristo. Que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar. Nós vemos em João 10 o bom pastor. Quem é o bom pastor? O bom pastor é Cristo. Os outros são todos pastores falsos. Ele é o nosso único pastor. Embora nós sejamos chamados de pastores, nós estamos aqui, se não formos capacitados por Deus, nós somos falsos pastores e completamente suscetíveis à destruição e dignos dessa destruição. Então, se eu viver uma vida que envergonha o nome do Senhor, Ele terá por direito me condenar no inferno mais ardente que for necessário. E estou completamente em suas mãos, sabendo que Ele é autor e consumador da minha fé. E ainda assim, se for destinado a qualquer que seja o lugar, saberei que nele estará a resposta final, e que a ele seja dado toda a honra e glória. Continua dizendo: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: esses líderes do povo, em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu o castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho nas terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para o seu curral. Observe o que diz: eu os trarei de volta. Tá? Não é o homem toma consciência e volta. É eu os trarei de volta para o seu curral. E eles serão férteis e se multiplicarão. Observe que é Deus que atrai as suas ovelhas. Em seguida nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Eles nunca mais terão medo e nenhuma delas se perderá. Eu, Senhor, falei. Nós vemos aqui, mais uma vez, essa segurança. Em seguida nomearei bons pastores que cuidarão dessas. Eles nunca mais terão medo e nenhuma delas se perderá. Ninguém se perderá. Eu, Senhor, falei. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, e que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. Nós sabemos quem é esse. Este será seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Nesse dia Judá será salvo. Israel viverá em segurança. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizeram o juramento não dirão: tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso dirão: tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado. Então viverão em sua própria terra. Verso 9. Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas. E todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Verso 10. Pois a terra está cheia de adultério e debaixo de maldição. A terra está de luto. Os pastos do deserto secaram, pois todos praticam mal e abusam do poder. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo, em meu templo, diz o Senhor. Olha como estava naquela época. Imagina agora, tá? Não olhe agora achando que tudo é belo, que tudo que está falando de Deus é Deus.
Prestem muita atenção. Vocês só poderão enxergar Deus por intermédio da Sagrada Escritura. Se vocês não tiverem as Escrituras, vocês poderão estar meramente sendo seduzidos por vãs palavras, conforme foi advertido ali em 2 Timóteo. Então, prestem muita atenção àquilo que vocês escutam. Leiam as Sagradas Escrituras para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam iludidos pela astúcia de Satanás. Estou aqui, creio que capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, mas quem garante? Quem garante? Se eu estiver falando um monte de groselha aqui para vocês e vocês estiverem concordando, e aí? Você responderá por isso também. Você não poderá falar, é culpa do galego. Não, vai você e eu para o inferno junto. Então, preste muita atenção ao que você tem escutado, preste muita atenção ao lugar que você frequenta, preste muita atenção àquilo que você pensa. Nós temos que andar completamente vigilantes, tá? Prestem muita atenção. Então, até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Verso 11. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo em meu templo, diz o Senhor. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios. Serão perseguidos na escuridão e ali cairão. Pois trarei calamidade sobre eles. No tempo determinado para seu castigo, eu, o Senhor, falei. Verso 13. Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizaram em nome de Baal e faziam Israel, meu povo, pecar. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores. Cometem adultério, gostam da desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa de sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo: não dê ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsa esperança. Presta atenção que isso é o que nós mais temos ouvido hoje, tá? Uma série de profecias que trazem falsa esperança. Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo os que desprezam minha palavra. O Senhor diz que terão paz. E os que seguem os desejos teimosos de seu coração dizem: nada de mal lhe acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará, até que ele cumpra tudo o que planejou. Até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros vocês entenderão tudo isso claramente. Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim, teriam anunciado minhas palavras e levado meu povo a se arrepender. Se quer profetizar, profetize a palavra do Senhor. Fale os capítulos e os versículos, para que todos os joelhos se dobrem, para que haja arrependimento, para que haja transformação. Mais uma vez, verso 22. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras e levado meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e de suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor? Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano, e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, e como seus antepassados se esqueceram de mim, ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. A diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor: sou contra esses profetas que roubam palavras um dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra profetas cheios de lábia que dizem: esta profecia é do Senhor. Sou contra esses profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Essas palavras são
profundamente sérias. Essas palavras devem perfurar a nossa alma e quebrantar o nosso coração. Essa palavra deve despedaçar o nosso orgulho. Essa palavra deve nos deixar atentos. Essas palavras devem nos fazer nos curvarmos diante de Deus. Termina o capítulo 23 da seguinte forma: se alguém do povo ou algum dos profetas ou dos sacerdotes lhe perguntar: que palavra pesada o Senhor lhe deu para anunciar hoje? Responda: vocês são o peso. O Senhor disse que os abandonará. Verso 34. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser: tenho uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros qual é a resposta do Senhor, ou o que o Senhor diz. Mas parem de usar a expressão profecia do Senhor. Olha o que diz. Mas parem de usar a expressão profecia do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras de nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Jeremias 23, capítulo 36. Jeremias 23, capítulo 36. Mas parem de usar a expressão profecia do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras de nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Isto é o que você dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor? Ou o que o Senhor diz? Mas se responder, esta é uma profecia do Senhor, você deve dizer, assim diz o Senhor. Porque usar a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido de que não a usassem, eu mesmo esquecerei completamente de vocês. Sim, os expulsarei de minha presença junto com essa cidade que dei a vocês e a seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo e seu nome será infame para sempre. Até aqui. Essa é a palavra do Senhor. Amanhã nós meditaremos do capítulo 24 ao 27 e abordaremos o artigo 7 da Confissão de Fé de Westminster, onde diz do pacto de Deus e do homem. Perfeito? Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Cultuaremos o Senhor daqui a pouco, 9h30. Iniciaremos nosso café da manhã, esse momento de comunhão. Que você esteja conosco para a honra e glória do Senhor. A Vinda dos Bandeirantes, 1440, deixo aqui meu convite para que vocês estejam conosco. Somos uma igreja pequena, uma igreja simples, uma igreja que procura ser fiel à palavra de Deus, embora isso seja obrigação de todas as igrejas, é necessário ressaltar que estamos ali firmados nos princípios elementares da fé, utilizamos as 3 formas de unidade como diretriz, para que possamos pelo menos balizar a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, claro, mas entendendo que mediante essa única regra de fé e prática ainda as pessoas conseguem deturpá-las, então nós utilizamos essas balizas que persistiram o tempo e servem também como uma boa direção de maneira um pouco mais objetiva e resumida para que todos possam ter acesso. Que Deus seja glorificado. Se você não puder estar conosco, que você vá buscar uma igreja e tenha este momento. Hoje é o dia do Senhor, o dia do qual o Senhor escolheu justamente ressuscitar e nos salvar da perdição eterna. Que o nome do Senhor seja exaltado. Tamo junto. Um beijo no coração a todos. Que Deus os abençoe, que Deus os direcione. Amanhã estaremos aqui, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Fica aqui meu convite. Então, não se esqueçam de comentar e compartilhar para que possa atingir mais pessoas. Deixe lá escrito o que você entendeu, para que tudo isso possa também refletir para a honra e glória do Senhor. Beleza? Tamo junto. Bom domingo e boa semana para vocês. Até amanhã, 5h59, se assim Deus permitir. Tamo junto. Fui!